Bom, irmãos, não mantenhas na Bahia para o estudo. Ontem na RTP África ia acontecer mais um programa muito interessante que este convidava o estudo para o rádio, um programa que está chamado Tem a Palavra, e analisar o assunto CPLP, última cimeira que aconteceu na Guiné-Bissau, que termina com a assunção de Guiné-Bissau presidência para presidência de 2 anos, 2025, 2027. Mas não ouvi, não convido a voz para ouvir o que o senhor Marcolino falar sobre a situação de CPLP. Alguém que de resto foi próprio secretário executivo dessa organização. Dr. Marcolino Mogo foi secretário executivo da CPLP, foi também primeiro-ministro de Angola e teve outros cargos de grande relevância política em Angola. Pergunto, o espírito que norteou a criação da CPLP mantém-se ou não mais se revê nesta organização? Bom, dizem os filósofos que a CPLP era um sonho que se devia realizar, que o sonho nunca, quando se transforma em realidade, nunca é igual a si, no seu plano inicial. É isso que temos vivido na CPLP e, infelizmente, não para melhor, mas para pior, porque o sonho pode se ultrapassar também no sentido do melhor, de se melhorar. O que se passa, e aqui foi refletido em várias intervenções, é que o próprio mundo tem estado a evoluir num sentido que não é o mais desejável. A CPLP foi justamente criada num período em que o pensamento humano mais se concentrava na necessidade da pessoa humana, mas hoje estamos a nos dirigir cada vez mais para um neonacionalismo. Portanto, hoje o acento tónico vai se colocando especialmente na questão da soberania dos Estados, mas não é um Estado ao serviço das populações. É o Estado ao serviço dos seus dignitários, inclusive passando-se pela vergonha de hoje ser praticamente aceitável, pelo menos nos países africanos que constituem a CPLP, ser visto como normal que os Estados sejam colocados ao serviço dos interesses pessoais daqueles que detêm, como se chama, o poder. O poder é sempre do povo, não é detido por mais ninguém. Mas, infelizmente, a concessão é esta. Com a experiência política que tem, sente-se defraudado por tudo o que vocês fizeram do ponto de vista do trabalho criado há 29 anos esta organização e hoje, como disse, ela está... é um sonho que se torna um pesadelo, quer dizer, não era aquilo que era expectável. Sente-se defraudado? Não, digamos, em função da CPLP, que a CPLP é uma organização internacional, né? Cuja atividade é sempre resultante da ação dos componentes. Portanto, o meu pesar, a minha tristeza, é a forma como os nossos Estados funcionam e que naturalmente se reflete no funcionamento da CPLP. Infelizmente, isso é que eu acabo de ouvir, CPLP, isso aí de uma organização que tem a esperança de nela e passa e na caminha para dar passos largos para tornar um pesadelo, né? Para tornar uma organização moribunda que infelizmente a nós está a fazer mais um viagem que outras organizações estão fazendo, a CDAO, por exemplo, e outras organizações que não conhecem no mundo. E esse senhor, experiente de vida, né, alguém que foi primeiro-ministro de Angola,
foi próprio secretário executivo de CPLP, e próprio disse um elemento muito interessante, né, de que está chamado de soberania de Estados. Porque aos está claro, se boa nota, índice que está interessado nem aí para problemas internos de cada Estado. Por exemplo, não pega uma organização, uma CPLP, né? Se o mandato de uma Sissoko Embalo chega a fim, aquele é que é problema, aquele é problema interno de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país soberano, então CPLP e cata imiscui nos assuntos internos de um país. Se o Parlamento é assaltado, o Supremo Tribunal de Justiça é assaltado, aquele é que é problema de CPLP. E cabe a guinenses resolver esse problema. E se tem cimeira que deve de organizar na Guiné-Bissau, se o presidente de Guiné-Bissau naquela altura, se mandato acabar, ele constitucionalmente é presidente, CPLP não está nem aí. Esse é um problema muito grave que transforma esperança num pesadelo. E esse é muito grave, porque populações de que países, no caso em concreto de Guiné-Bissau, Submarinos, não fica mesmo frustrado, não fica decepcionado com o CPLP, porque a CPLP demonstra mais um viagem de Comá e que está interessado na analisar problemas do povo de Guiné-Bissau. Organizações, a OSUM, a CPLP e organizações que catajubem para interesses de população. Eles que interessam eles e se amizades pessoais entre eles, chefes de Estado. O mandato vai acabar, que é que é problema. Coisa não vai ouvir é no irmão especialista, analista político e ele também é investigador. Vamos ouvir aqui também o Joseph. Joseph, a Guiné-Bissau vive um momento, podemos considerá-lo, delicado do ponto de vista político, que tem tido consequências sociais e também económicas. Ora, o que é que se pode esperar desta presidência da Guiné-Bissau à frente da CPLP, pelo menos até novembro, a altura em que se vão realizar as próximas eleições? Primeiramente, eu digo bom dia para o Vitor Hugo, obrigado pelo convite. Bom dia aos colegas Marcolino e os que estão lá do outro lado nos assistir e telespectadores do programa Tem a Palavra. É uma pergunta pertinente. O que podemos esperar dessa CPLP, para mim, não é uma novidade. Não tenho... creio que os guineenses não esperam com tanta expectativa daquilo que o país vem atravessando nos últimos anos sob presidência de Umaru Sissoko Embalo, que sabemos que já terminou o mandato dele no dia 27 de fevereiro e mesmo assim prolongou para o dia 4 de novembro, 4 de setembro. Então, o que podemos esperar até mês de novembro é, digamos assim, uma convulsão política e convulsão social, dada a situação que o país tem vindo andando depois de derrubo de dois governos, digamos assim, dois governos que vieram da urna e o fecho do Parlamento. Praticamente, nesse momento, estamos perante a caducidade da instituição de Estado, tanto para a presidência como o governo da iniciativa presidencial, que não está prescrito na nossa Constituição da República. De igual modo, também temos o Parlamento que foi fechado. Então, eu acredito que essa presidência da CPLP, que agora o país decorre no país, é mais uma legitimação internacional. Mas daqui para frente vai ser uma tensão política que a CPLP foi, de certa forma, conivente, silenciosa, perante as atrocidades políticas que aconteceram até aqui. E legitimando isso é mais um caos, é mais bloqueio do país, porque sabemos que a presidência da CPLP não é atribuído ao chefe de Estado, é atribuído ao país. Mesmo se o Sissoko não for reeleito em novembro deste ano,
o outro presidente vai continuar. E se ele for reeleito, vai continuar na mesma. Mas não vai mudar nada porque a conduta é igual, o comportamento é igual, a repressão continua contra a imprensa, contra os cidadãos que saiam para manifestar, contra os adversários políticos que não têm direitos a fazer atividades políticas, enquanto ele tem mesmo direitos para fazer. Temos também próprios cidadãos que saiam para manifestar, acabam tendo uma carga brutal. E de reação. E isso não vai mudar praticamente nada, a situação vai continuar na mesma. Jovem foi super, né? Foi excelente, explica a coisa de forma muito clara, que não deixa nenhuma dúvida, né? E basta só não prestar atenção na que equipa pia está claro, está super claro. Mas, de minha parte, mais um viagem, falar de como lembrando não irmãos guineenses, mais um viagem de como tudo as coisas que nós está na olhar e na acontecer no mundo. E de sempre para estar lembrando não coisa. O destino do nosso país e que não é definido para ninguém, a não ser a nós. Se a nós não conseguir ter força, não conseguir ter energia, não conseguir ter capacidade de não lutar para não recuperar no país, e que outros que não saem de outros países para bem resolver. Cada quem está preocupado com esse país. E essa, infelizmente, que política que nós estamos a viver em Laos, e ninguém está nem aí para o problema interno de outro país. Se a voz lá, localmente, nunca poder resolver, e que ninguém que não cai de céu, bem resolver. E minha tristeza, tudo, e como estou guinenses aos pouco guintes estão interessados na bater, ok? Na batalha, nesse caso, para mudar a situação. Bater boca, e barrar como é fácil, a nós tudo não por bater boca. Agora, com o bem chega já na parte prática de não demonstrar no patriotismo, de não demonstrar na capacidade de enfrentar na vida real esse regime, infelizmente, manga deles que está conseguir apresentar, simplesmente está subindo de trás de cortina, MST passam a outros diante, e eles é que por passar diante, pabia. Bom, isso é que você via. E essa que é grande tristeza. Bom, mas apesar daquilo tudo, não espera de como ainda tem mudança, ainda é ano, porque se o Umaru Sissoko embalou na verdade, organiza aqui que ele está chamando de eleições, ainda perder. Não se viu como é que a está organizado, mas pressão não se viu também de como ainda aumentar para parte própria da comunidade internacional e talvez que lá pode vencer a nossa salvação. E para além de que lá conheci algumas pronto, nunca me estou a avançar com esse assunto porque e não dá mesmo para avançar com ela. Um abraço, nós estamos juntos.